Salve, minha galera, boa noite! Sejam todos muito bem-vindos, vindas às aulas da melhor matéria do mundo! Matemática para o concurso nacional unificado. Quinta-feira maravilhosa, nosso segundo encontro aqui. E hoje nós teremos uma aula bem legal, referente à regra de 3 simples, regra de 3 composta e, claro, vamos tirando dúvida aí nesse meio do caminho. É um assunto importantíssimo porque ele também tem vários assuntos que nós utilizamos regra de 3 simples, além, claro, das questões propriamente dita de regra de 3. Então vamos aqui passo a passo desenvolver este conteúdo. Só que antes de nós desenvolvermos o conteúdo propriamente dito de regra de 3, eu queria revisar contigo algo aqui interessante, que é a respeito das grandezas. Durante a aula de hoje eu vou estar falando de grandeza direta, grandeza inversa, e é interessante que todo mundo saiba o que é isto. Então vou anotar aqui, ó, grandeza. Nossa primeira anotação vai ser grandeza diretamente proporcional. Então nós temos aqui grandeza diretamente proporcional. Grandeza diretamente proporcional, elas estão justamente de forma proporcional direcionadas. Como assim, professor? Aqui nós teremos o seguinte: se uma dobrar, a outra também vai dobrar. Se uma reduzir, a outra também vai reduzir de forma proporcional. Não se preocupa com o cálculo, só dá uma olhadinha neste exemplo aqui, ó. Olha esta relação. Se eu digo assim, ó, se eu pego uma certa quantidade de funcionários, ou seja, a quantidade de trabalhadores, um número fácil de fazer conta, que o objetivo agora não vai ser encontrar o valor, e sim entender a ideia. 10 funcionários, eles produzem 20 peças. Dá uma olhadinha aí, ó. 10 funcionários produzem 20 peças. Se eu dobrar a quantidade de funcionários, se eu colocar aqui 20 funcionários com a mesma eficiência, a pergunta que fica é: qual vai ser a quantidade de peça? Ao analisar este desafio, este exercício, o que eu quero que tu entenda é o seguinte, ó. O que aconteceu com a grandeza funcionário? Ela foi dobrada, né? Eu dobrei a quantidade de funcionário. Se eu dobro a quantidade de funcionário, nós teremos mais peças ou menos peças? Mais peças. E esse mais é justamente também o dobro. Nota, quando aqui dobra, aqui também vai dobrar. Nós dizemos assim, ó, quando as grandezas estão na mesma direção, no mesmo sentido, seja aumentando junto ou diminuindo junto de forma proporcional, eu tenho aí uma grandeza diretamente proporcional. Veja, este lado aqui aumentou, e quando aumenta a quantidade de funcionários, aumenta também a quantidade de peças produzidas. Então, quando você tiver grandeza direta, você vai visualizar as duas grandezas acontecendo o seguinte, ó. Elas estarão aumentando juntas. Se uma aumenta, a outra também aumenta de forma proporcional. E se uma diminuir, o que acontece? Por exemplo, se eu diminuir a quantidade de funcionários, o que vai acontecer com a produção de peças? O que vai acontecer com a produção de peças? Ó, se eu diminuir, vou diminuir funcionário. O que vai acontecer com a produção? Também vai diminuir. Pode ver, ó, elas andam junto. Mais funcionários, mais peças. Menos funcionários, menos peças. Então aqui se diminui, essa também diminui. Veja, as grandezas diretamente proporcionais, elas estão sempre ligadas na mesma direção. E como é que se resolve grandeza quando for diretamente proporcional? Quando for direta, você vai multiplicar cruzado. Sempre que for direta, você multiplica
cruzado esses valores. Vou aplicar aqui, a conta é básica, na verdade vai dar 40, né? Porque se eu dobrei aqui, aqui também vai dobrar. O dobro de 20, 40. Eu vou só aplicar ali para nós fazermos a nossa teoria pontual, tá? Aí do caderno. Multiplicando cruzado, porque eu já analisei, é direta. Sempre que for direta, multiplico cruzado. Logo ficou 10 vezes x, aqui 10x. E 20 vezes 20, 400, né? 20 vezes 20, 400. O 10 está multiplicando, este 10 passa dividindo, ficando x sozinho, e eu tenho aqui o número 400, que será dividido por 10. Sendo assim, 400 dividido por 10, 40. Prova disso ainda, ó, se você simplificar este zerinho com esse zerinho, fica ainda mais evidente que é 40. 40 dividido por 1, 40. Sendo assim, x é 40. E lembra que x tem um significado. Significa que 20 funcionários produzirão 40 peças. Então, este aqui, ó, foi o nosso exemplo referente à grandeza diretamente proporcional. Quando for diretamente proporcional, tu vai ver que as questões, principalmente as questões da Sesgran-Hill, cobra muita interpretação no sentido de tu saber se é direta ou se é inversa. Direta, uma aumenta, a outra também aumenta de forma proporcional. Uma diminui, a outra também diminui de forma proporcional. Elas estão sempre no mesmo sentido. Alguma pergunta até aqui? Então vamos anotar agora grandezas inversamente proporcionais. Grandeza, coloca aqui, ó, grandeza inversamente proporcional. Grandeza inversamente proporcional. Boa noite aí, o Everson, a Adriana, que estão aí acompanhando a gente na transmissão. Grandeza inversamente proporcional. E eu coloco aqui um exemplo para nós conversarmos. Vou colocar aqui pedreiros. E aqui dias. Meus amigos, se eu digo assim, ó, 10 pedreiros constroem uma casa em 30 dias. Esta é a relação. 10 pedreiros constroem uma casa em 30 dias. Se eu dobrar o número de pedreiros, por exemplo, se eu colocar agora 20 pedreiros, em quantos dias esta casa será construída? Vejam, a quantidade de pedreiros aumentou ou diminuiu? Aumentou. Ou seja, a quantidade de pedreiros aqui, ó, aumentou. Agora eu tenho mais gente trabalhando na obra. Então é coerente, espera-se que ela seja o quê? Mais rápida, né? Que ela seja o quê? Mais curta, que ela dure menos dias, porque agora tem mais gente trabalhando. Se tem mais gente trabalhando, se tem mais pedreiros trabalhando, o que vai acontecer com a grandeza dias? Vai diminuir, vai ser mais rápido. E ser mais rápido significa dizer menos dias. Então aqui, ó, se eu aumentar a quantidade de trabalhadores, eu vou diminuir os dias de obra. Opa, um lado aumentou, outro lado diminuiu. Se tu perceber, esse lado dobrou e este lado aqui vai dividir por 2. São coisas inversas. Quer dar uma olhadinha? Sempre que eu tiver inversa, vou colocar aqui, ó, inversa. Sempre que a regra for inversa. O que você vai analisar na regra de 3? Vai ter um lado aumentando e o outro, de forma proporcional, vai reduzir. Professor, e se o primeiro diminuir?
Se o primeiro diminuir, sabe o que vai acontecer com o segundo? Ele vai aumentar. Aqui os sinais são inversos. Se eu diminuísse a quantidade de pedreiros, a casa ia ser feita mais rápido? Não, ia levar mais tempo. Diminui a quantidade de trabalhadores, aumenta o total de dias da obra. Então as grandezas são inversas. E sempre que for inversa, meu brother, quando for inversa, você multiplica em linha. Sempre que for inversa, multiplique em linha. Então, professor, nem sempre eu vou multiplicar cruzado? Nem sempre, tá? Quando for inversa, tu multiplica em linha. Você vem aqui, ó, e multiplica estes valores em linha, pois após analisarmos eles, nós decidimos, na verdade, nós verificamos que ela é inversamente proporcional. Resolvendo aqui, ficará assim, ó, 20 que multiplica x, 20x. Isto aqui é igual a 10 vezes 30, mebendazol, galera, vamos lá. 300. O 20 está multiplicando, passa dividindo. Isolando o valor de x, eu tenho que 300 vai ser dividido por 20. Agora, 300 dividido por 20, isso aqui é igual a 15. Prova disso é que se eu simplificar aqui, ó, este zerinho com esse zerinho, 30 dividido por 2, 15. X, que significa número de dias, este será o tempo que 20 pedreiros levarão para construir a casa. Então, se a regra for diretamente proporcional, sempre no mesmo sentido, seja aumentando ou seja diminuindo. E se for direta, multiplica, ó, cruzado. Agora, se for inversa, quando uma grandeza aumenta, a outra diminui. Quando uma diminui, a outra aumenta de forma proporcional. Prova disso era que o NX0 mostrava isso aqui, né? O NX0 cantava isso aqui. Ele dizia assim, ó, entre razões, proporções, a saída é fazer meios extremos, faço cruzado, mas se for inversa, em linha reta, vou multiplicar. Entre razões, proporções, a saída é o que? É fazer meios extremos, faço cruzado, mas se for inversa, em linha reta, vou multiplicar. Após essa vergonha alheia, se eu pegar vocês errando essa partezinha aqui, vocês me pagam, tá? Então anota, galera, e vamos já resolver questões, tá? Anota aí que eu vou passar o material a vocês. A Mari Fernandes está no chat também. Aqui, ó, bem. Aqui, ó. Aí, vascaíno. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Vem, campeão. Ei, mestre. Meu amigo vascaíno aí. Maior Amazonas. Jogar aqui, mano, não, o vascaíno tá feliz. Né? Viu só? Já, né? Boa noite. Vou deixar uns aqui. Ai, tem material aqui na cadeira, tá?
Achou o olho aí? Valeu, galera! Deixa eu pegar uma questão. Posso apagar a primeira parte aqui? Só a primeira parte? Vou apagar aqui. Agora é aquele detalhe, viu? É hora de nós colocarmos a mão na massa. Vamos ver como isso é cobrado nas provas, como isso estará na tua prova. Convido você a pegar teu material, questão de número 3. E lembra, matemática se aprende fazendo matemática, viu? Ontem nós tivemos aqui, inclusive quero dar os parabéns. Vocês arrebentaram na aula de ontem, a galera colocando a mão na massa, fazendo continhas e na mesma pegada. Questão número 3, tá? Professor, por que não a 1? É porque eu vou fazer aula no modelo escadinha, tá? Bora ver se a gente organiza para estruturar as ideias. Vamos iniciar com a questão de número 3. A questão 3, ela diz assim, ó. Terceira questão. Para a confecção das provas de um concurso, uma gráfica dispunha de 15 impressoras, presta atenção, que demorariam 18 horas para imprimir todas as provas. No preparo para o início do trabalho, foi diagnosticado que só havia 10 impressoras funcionando. Qual é o tempo? Essa é a pergunta. Qual é o tempo em horas que será gasto para a confecção de todas as provas do concurso? Primeira relação que eu tenho de grandezas. Eu tenho impressoras trabalhando e elas levam uma certa quantidade de horas. Então, organizando a nossa situação aqui, ó, eu tenho impressoras. Essas impressoras trabalhando, elas levam um determinado tempo. Qual foi a primeira relação que o texto passou? 15 impressoras fazem o serviço em quantas horas? 18. Show. Aí parece que aconteceu um problema, né? Agora não tem 15 impressoras. Tem quantas? 10. Exatamente, galera. Somente 10. E a pergunta dele é: essas 10 impressoras, quantas horas levarão para imprimir essas provas? Não sei. Então vou chamar de X. Até aqui, como é que nós estamos aí? Entenderam cada uma das organizações aqui? 15 em 18 horas. E ele pergunta, e 10 impressoras? Não sei. Vamos analisar agora para ver se é direta ou se é inversa. O número de impressoras aumentou ou diminuiu? Diminuiu, eu tinha 15. Aconteceu um problema que agora só tem 10. Então aqui, ó, diminuiu. E essa é a parte que você, ó, essa é a parte que você vai ter que pensar. Porque essa parte vem escrita, ó. Era 15 e foi para 10. Agora é o nosso momento. Se 15 levava 18 horas para imprimir a prova, me diz o seguinte: se for apenas 10, vai dar mais horas ou menos horas? Mais horas, vai demorar mais, né? Se 15 impressoras já levava 18, se for apenas 10, este tempo vai aumentar. Vai demorar um pouquinho mais. Ou seja, aqui, ó, vai aumentar. Se você é daqueles que gosta de organizar isso aqui com seta, ó, aqui diminuiu, né? E aqui vai. Se eu diminuir a quantidade de impressora, a quantidade de hora aumenta. Ou seja, está de forma inversamente proporcional. E quando for inversa, em linha reta, vou multiplicar. Vamos lá, ó. Multiplicando estes valores. 10 vezes x,
10x. 15 vezes 18. Professor travou, faça a conta. Vamos lá. 15 vezes 18. 8 vezes 5, 40. Fica 0, vai 4. 8 vezes 1, 8 com 4, 12. Agora por 1, hein? 1 vezes 5, 5. 1 vezes 1, 1. Somando aqui, 0. 2 mais 5, 7. 1 mais 1, 2. 270. Então aqui, ó, 15 vezes 18, 270. O 10 está multiplicando, o 10 passa dividindo. Sendo assim, isolo o valor de x e eu tenho 270 dividido pelo número 10. Isto aqui vai ser igual a 27. Você ainda poderia simplificar para ficar melhor. 27 dividido por 1, 27. Ou seja, eu tenho que 10 impressoras levariam 27 horas. Faz o coração e acabou a questão. Nosso gabarito, portanto, está aí na letra D. Letra D de 13º salário. Tem um comentário que eu queria fazer com vocês. Eu vou fazer e vou apagar, tá? Se tu errar a interpretação, pode ser que tu encontre uma alternativa, tá? Por exemplo, aqui, ó, eu tinha 15, para tu entender o que eu tô falando. 15 está para 18, né? E ali eu tenho 10 e aqui x. Digamos que eu errei a interpretação. Ao invés de ser inversa, eu pensei que era direta. Multipliquei cruzado. Fazendo rapidinho aqui, ó. 15 vezes x, 15x. 10 vezes 18, 180. X é igual a 180 dividido por 15. Sabe quanto é que dá isso aqui? 12. Que é justamente a letra A. Tá? Então, sempre antes de fazer a continha, antes de sair multiplicando, você dê uma interpretada. É por isso que às vezes a galera faz prova, aí manda mensagem: poxa, professor, tá aqui, eu fiz a continha, ainda manda a conta assim, ó. Tá aqui a alternativa. Eu falo: tá errado, cara, a banca tá certa. Porque não era direta, era inversa. Então é por isso que eu passei aquele tempo, fiz aquela brincadeira da musiquinha. Não é a tua vergonha alheia, ela surge de uma necessidade de te ajudar a não errar a questão, tá? Então aqui, só apagando para justificar. Quem estava na aula de ontem sabe que nós trabalhamos, explicamos, eu faço uma e eu já gosto de colocar você para tentar. Que matemática se aprende fazendo matemática. Deem uma olhada na questão de número 2 do material. E já comece organizando, tá? Olha para a questão 2, dá aquela leitura atenta. Fazer igual o pastor lá na igreja, não se distraia. Faça para a questão 2 e arrocha. Número 2, tá? Conseguiram? Veja que a primeira missão é o processo de interpretar, né? Lembrando o seguinte, ó, que metro cúbico não precisa saber o que é metro cúbico para responder. Assim como, por exemplo, não precisava saber o que era horas aqui, tá? Mas explicando o que é um metro cúbico, que tem uma pergunta aqui da Joyce, eu acho. Metro cúbico é o seguinte, ó. Primeiro, 3 expoente 3 é 3 dimensões. O que é 3 dimensões? Ó?
Exatamente, mestre. Seria 1 metro, por exemplo, de largura, 1 metro de comprimento e 1 metro de altura, tá? Nas 3 dimensões, nós temos aí 1 metro. Aqui eu tenho que 2 metros cúbicos de GLP líquido, isso é um gás, tá? Pesam 1.140 quilos. Então aqui eu já tenho a primeira relação, ó. 2, tá por extenso, ó, metro cúbico, 2 metros cúbicos, e a outra relação é a relação de massa, quilos, que 2 metros cúbicos pesam 1.140 quilos. Qual é o peso de 5 metros cúbicos? Ó, metro cúbico é esta coluna aqui, ó. Então aqui vai o 5. 5 metros cúbicos pesam quantos? Não sei. Então vou chamar aqui de X. Agora eu vou fazer aquela análise para ver se é direta ou se é inversa. Fazendo aqui, metro cúbico aumentou ou diminuiu? Aumentou. De 2 foi a 5. Então aqui aumentou. Imagina aí, tu tendo que carregar. De 2 foi para 5. Pergunte-te, o peso aqui vai aumentar ou vai diminuir? Aumentar. Parabéns, uma coisa é carregar uma botija de 2 quilos, outra coisa é carregar uma botija de 13. Ou seja, quanto mais metro cúbico eu tenho, maior vai ser o peso também. Direta ou inversa? Direta. E sempre que for direta, você chama quem? Chama o Wolverine. Multiplique cruzado. Ó. Multiplique cruzado esses valores, ficando 2 vezes x, 2x. E isso aqui é igual a 5 vezes 1.140. 5 vezes 1.140, 1.140 vezes o número 5. Deixando aqui a continha, vai ficar, ó, 5 vezes 0, 0. 5 vezes 4, 20. Fica 0, sobe número 2. 5 vezes 1, 5. Mais 2, 7. E 5 vezes 1, 5. Ou seja, 5.700. Então, continha feita aqui na raça, 5.700. O 2 está multiplicando, passa ele dividindo. Isolando o valor de x, temos aqui 5.700 dividido por 2, só que dividir por 2 é legal, porque o 2 é a metade, né? Qual é a metade de 5.700? 2, 8, 5, 0. 2.850 quilos. Acabou a questão. Faz o coração e acabou a questão. Nosso gabarito, letra C de Copaíba. Galera lá atrás, entendeu a resolução? Conseguiram acompanhar? Aqui no meio tá bem ok. Aqui na frente tranquilo. Seguiu? Veja que agora nós estamos fazendo questão da banca 6 de Gran Rio, né? Que é a banca, que é o cara que vai fazer a tua prova. Essa questão quem fez foi ele. Outra. Questão de número 4, tá? Questão de número 4. Deem uma olhada com carinho, aquela leitura atenta. E tentem resolver a número 4, por gentileza. Tem um texto um pouquinho maior, mas tu vai ver que é a mesma pegada, tá? Vamos treinando, galera. Nada resiste à prática. Questão 4.
Qual vocês marcaram? Letra A. Letra B. A, B. B, né? Vamos lá. 15 minutos, 117 litros. Aí a banca fala assim, ó. Mantenha a torneira aberta por 6 minutos. Pelas respostas, eu quero que todo mundo preste atenção, tá? Mais do que nunca. 6 minutos. Qual o tempo? X. Vamos lá. Primeira coisa. Os minutos aumentaram ou diminuíram? Diminuíram. A torneira vai ficar menos minutos, né? Vamos falar assim, aberta. Isso vai fazer aumentar a quantidade de desperdício ou diminuir? Diminuir. Primeira parte, parabéns. Logo, ela é direta ou inversa? Direta. Né? Ela é direta porque está no mesmo sentido, tá? Direta é quando aumenta junto ou diminui junto. Inversa, quando for, bora falar simples, né? Contrária. Pronto, for contrário, né? O contrário é inversa. Se é direta, multiplique cruzado. Chama o Wolverine. Multiplicando isso aqui, eu tenho 15 vezes x. 15x. Isto aqui é igual a 6 vezes 117. 6 vezes 117, isso aqui é 702, confere? Isso aqui é 702. O 15 está multiplicando, ele passa dividindo. X é igual a 702 dividido pelo número 15. Aqui é a minha primeira conversa contigo, né? Eu vou fazer essa conta aqui, que eu vi que tem gente que travou na divisão aí, tá? Ficou preso, né? Porque eu sou fofoqueiro, eu fico daqui, ó, fico só olhando, que eu consigo olhar, fico olhando o caderno. Eu vi que uma galera, né, na divisão, que é normal. E eu vou lá fazer a divisão, porque às vezes você tá no númerozinho travado, só tá esperando um arranque, né, para sair daí. Então vamos lá. 702 dividido por 15. 702 dividido por 15. Aqui no cantinho da humildade, você coloca a mãozinha na frente, né? Você sabe que tem fofoqueira aqui na sala e começa a fazer a conta. Vamos lá. 702 dividido por 15. 70. Aqui vai 4, né? 4 vezes 15, 60. 70 menos 60, 10. E eu vou baixar aqui o número 2. Qual número multiplicado por 15 se aproxima de 102? Não pode passar. 6. 6 vezes 15, 90. 102 menos 90, 12. Não tem mais nada para baixar, só que eu estou com o resto aqui, né? Aí eu quero continuar. Vamos lá. Se eu precisar continuar, o que eu faço? Eu acrescento um zero. Eu acrescentei esse zero, eu não baixei, eu acrescentei. Se eu acrescentei, eu tenho que ir lá no quociente marcar o que eu fiz. Ó. Quando eu acrescentei um zero, eu coloco uma vírgula para indicar que eu mexi na conta. Ou seja, eu acrescentei um zero, 120. Qual o número multiplicado por 15 dá certinho? 120. Quanto? 8. 8 vezes 15, 120. 120 menos 120, 0. Atenção. O valor de x é igual a 46,8. Pergunta: o que é esse 46,8? É litros de águas, vamos falar assim, desperdiçados ou usados, né, em 6 minutos. É 6 minutos, né? Em 6 minutos. O gabarito não é a letra B. Quem marcou letra B errou a questão com o cálculo certo na mão. Não, eu sempre falo, ó, matemática em concurso não anda sem interpretação de texto em língua portuguesa. Aí você pensa, pessoal, você tá doido que eu estou vendo aqui, é letra B mesmo. A pergunta dele, olha qual foi a pergunta, ó. Quantos litros de água a Maria usou?
em 6 minutos? Não. Foi quantos litros de água Maria economizou. Qual foi a economia? Esse valor que eu encontro se ele tivesse perguntado qual foi o desperdício de água em 6 minutos, 46,8. Só que 46,8 é o tempo em 6 minutos. Ele não perguntou isso. Ele perguntou quanto ela economizou. Antes era 117. Agora foi 46,8. Então não seja precoce. Antes de marcar, dê uma olhadinha para não cair nessas pegadinhas da 6 Gran Rio. Antes ela usava 117. No final, com 6 minutos, 46,8. Então só com esse ato aí, ela economizou quantos litros? Aí eu vou fazer uma continha. 117. E essa daqui eu também vou fazer porque aparece vírgula. Sempre que aparecer continha, eu vou fazer aqui, ó. 117 menos 46,8. Aqui tem vírgula. Sempre que você que está aqui, você que está em casa, sempre que você for fazer continha com o número que tem que ter vírgula, adição e subtração. Adição e subtração. É vírgula embaixo de vírgula. Professor, mas 117 não tem vírgula. Quando não aparece, significa dizer que ela está no final. Então aqui você pega esta vírgula, vírgula embaixo de vírgula, agora é só ajeitar. Coloco o 8 aqui, o 6 e o 4. E vamos sentir esta emoção, vamos subtrair. Esse espaço vazio aqui, você pode acrescentar um 0. Efetuando esta divisão, fica assim. 0 menos 8, o número de cima é menor. Quando o número de cima for menor, empresta, né? Aqui vai ficar 6 e aqui passa a ser 10. 10 menos 8, 2, vírgula embaixo de vírgula, 6 menos 6, 0. E aqui, esse caso aqui é legal. Aqui é menor, empresta. Fica 0 e empresta 1 para cá, é o próprio 11, né? 11 menos 4, 7. Ou seja, a resposta 70,2 litros. Isso foi o que ela economizou por desligar a torneira, né? Ela economizou 7,2 litros. O gabarito é letra D de 13º salário. Esta daqui é a economia. É melhor que aconteça aqui na prova, por isso que a gente faz preparatória, preparando para todos os cenários, do que no dia da prova. Toda vez que você aprende uma pegadinha nova, você está mandando uma mensagem ao universo, dizendo que eu não serei liso vitalício. Não serei liso vitalício. Você faz parte dessa construção, tá? Porque ser feio até que dá, né? Mas liso vitalício é de lascar, né? É complicado. Essa é feia até que dá. A gente vê o professor Alessandro alegre, feliz, sorridente. Agora liso não tem como a gente disfarçar, não. É complicado. Então veja que a banca tem essas particularidades, né? Outra coisa que eu vou mostrar para vocês agora, enquanto a galera que tá terminando aí de copiar as continhas, é justamente mostrar para você que a banca vai misturar bastante porcentagem com regra de 3. Algumas situações que vão envolver porcentagem. Não se preocupe, nós teremos aula de porcentagem. Só que aqui já aparece ideias de percentuais e nós iremos trabalhar essa parte juntos, tá? Enquanto você anota aqui, vou apagar este e-mail. Olha, aí a galera também está em casa. Exatamente. Letra D. Questão número 1. 6 Gran Rio.
Antes de nós fazermos essa questão, a gente vai fazer uma brincadeira aqui que ajuda muito. Na verdade, não é uma brincadeira, é só um responde. Em porcentagem, não é em dinheiro, é em porcentagem. Em porcentagem. Qual é o preço desse lenço? 100%. Qual é o preço desta cadeira? Em porcentagem? 100%. Que o preço é justamente aquilo que ela vale. 100%. Qual é o preço desse projetor? Em porcentagem? 100%. Tá? O preço aqui da porta? 100%. Agora, se eu falar assim, ó, eu vou aumentar o preço desse lenço em 20%. Agora, em porcentagem, ele vai valer quanto? 100 já era ele. Eu vou aumentar 20. Agora, em porcentagem, ele vale quanto? 120%. Esta câmera, o preço atual dela é quanto em porcentagem? Em porcentagem, a gente pensa assim, 100%. O início é 100%. Se eu vou aumentar em 50%, qual é o novo preço dela em porcentagem? 150%. Lembra dessa brincadeira que isso aqui ajuda muito a organizar as coisas. No início é sempre 100. O total em porcentagem é 100. O todo é 100%. Te conto isso porque a questão número 1, ela diz assim, ó. Uma bomba d'água esvazia uma piscina em 10 horas. Em 10 horas. Se a vazão promovida pela bomba fosse 25% maior, em quanto tempo ela esvaziaria a piscina? Tem uma bomba que esvazia a piscina em 10 horas. Ou seja, o normal dessa bomba, isso eu quero que tu lembre, o normal dessa bomba é esvaziar em 10 horas. Aí, se a vazão promovida pela bomba fosse de 25% o quê? Maior. Ou seja, tem a vazão dela normal e se for acrescida, ou seja, maior, se for mais de 25%, qual é o tempo que ela vai levar para esvaziar? Vamos organizar isso juntos aqui, ó. Eu tenho aqui vazão e essa vazão ela está em porcentagem. Esta vazão está em porcentagem e temos aqui também o tempo que isso leva. Gente, normal da bomba, quanto é o normal dela? 100%. O normal é 100%. O início sempre não, ele não vai te falar o início, porque o início é sempre 100%. Nunca tu vai ver te contando o início. Ele não vai te contar o início justamente porque o início é 100%. Então aqui, ó, a vazão no início é 100%. E o normal, isso aqui é o normal, ó. E o normal dela leva quantas horas? 10 horas. Agora vai acontecer um ajuste, né? Esse ajuste é na porcentagem ou é nas horas? Na porcentagem. Para mais ou para menos? Mais. Mais quanto? 25. Então, respira e me diz aí, que valor eu coloco aqui na vazão? 125. Aqui, ó, você vai colocar 125. Ou seja, o normal dela, o normal sempre, ele não vai falar. O normal é 100%. Se ela fosse 25% maior, ou seja, para aumentar aqui 25%, agora ela tem uma vazão de 125%. E a 125%, isso leva quantas horas? Sei lá. Isso aqui é X. Antes de verificarmos se é direta ou inversa, pergunto de ti. Agora vamos fazer o estudo reverso. Por que é 100 aqui? Total no início. Por que é 10 aqui? Está na questão, né? No início é 10. Agora aqui, por que é 125? Acrescentou mais 25. Se a questão tivesse falado mais 40%, que número tu colocaria aqui? 140. 140. Entenderam a ideia? E aqui, eu não sei.
Agora juntos, vamos ver se é direta ou inversa. Olha a vazão. Esta vazão, lembrando que essa vazão é de esvaziamento, para esvaziar. Esta vazão aumentou ou diminuiu? Aumentou. Significa dizer que agora a bomba está mais potente para esvaziar, hein? Isso vai levar mais horas ou menos horas? Ou seja, vai esvaziar a piscina mais rápido ou mais demorado? Vai esvaziar mais rápido. E mais rápido significa dizer menos tempo. Ou seja, o tempo aqui, ó, ele vai diminuir. Aumentou a vazão do esvaziamento da bomba, significa dizer que agora vai esvaziar mais rápido. Inversamente proporcional. E quando for inversamente proporcional, em linha reta, vou multiplicar. Então você multiplica aqui em linha reta. Vai, rapidinho. Vamos lá. Aqui, ó. 125 vezes x. 125x. Isto vai ser igual a esta linha aqui, ó. 10 vezes 100 ou 100 vezes 10 é a mesma coisa, né? 100 vezes 10, 1000. É só imaginar 10 notas de 100 reais. Dá 1000. 100 vezes 10, 1000. 1000. O 125, ele está multiplicando. Ele passará dividindo. Então aqui eu tenho x, que é igual a 1000, dividido por 125. Gente, quanto é 1000 dividido por 125? 8, né? 1000 dividido por 125, isso aqui é igual a 8. Ruim dessa conta aqui, se tu tivesse que dividir assim na porrada, ó, 1000 dividido por 125, veja que ela é porradão, ó. Não dá por 1, não dá por 10, não dá por 100, porque 100 é menor que 125. Acaba que tem que saber todo, né? Ou então você ia simplificando, dividindo por 5, tá? Então aqui na verdade é 8. 1000 dividido por 125, isso aqui é 8. 8 o quê? 8 horas. 8 horas nós temos aqui na letra A de Andiroba. Conseguiram pegar essa daqui? 125, estava multiplicando, passei dividindo. 1000 dividido por 125, nosso resultado, número 8. Agora tem uma aí que é sensacional, que vai trabalhar essa ideia aí também de porcentagem, tá? Porcentagem de um valor, que é a número 5. Questão de número 5. Dá uma olhadinha o que aconteceu com esse cabra na questão de número 5. Isso, Marcelo, Maria Fernandes, Joyce, show. O que acontece aqui no número 5 é o seguinte, ó. O funcionário de uma loja cometeu um erro, galera, ao reajustar o preço de um produto. Ele aumentou o preço em 80%. Veja, o preço foi aumentado em 80%. Quando o percentual correto de aumento era de 40%. Após o aumento de 80%, o produto passou a custar R$ 450. Se o funcionário tivesse dado o aumento correto de 40%, o produto teria passado a custar quanto? Resumo da ópera. Tinha um rapaz que ele tinha que aumentar o preço do produto em quanto? O certo seria 40%, né? Mas ele cometeu um equívoco. Ele aumentou o preço do produto em 80%. E quando ele aumenta em 80%, sabe o que aconteceu? O produto passou a custar 450. Se ele tivesse ajustado corretamente, qual seria o preço do produto? Essa aqui é uma questão clássica de regra de 3. Você vai fazer o seguinte. Primeiro,
Lembra da nossa brincadeira? Se eu vou aumentar um valor em 40%, qual é a porcentagem? 140. Agora vai ser 140. O preço é só em porcentagem, não está falando de valores. E se ele aumentou em 80, foi para quanto? 180. Quero te dizer com isso é o seguinte, ó, se tu armar essa conta assim, tá errado. Ó. Porcentagem, aqui dinheiro. 80 está para 450, então 40 é X. Se você fizer isso, você errou a conta. Porque eu estou falando 80%. Sabe o que é 80%? 80% é um desconto de 20%. Se tu pagar só 80% por um sapato, você pagou 80% de um sapato, você não pagou ele todo. Significa dizer que você teve um desconto. Um desconto de quanto? De 20. Porque o normal é o 100. O todo é o 100. Aqui 40. 40%. Se eu pago 40, na verdade esse produto está com quanto de desconto? 60. E aqui a gente não está falando de desconto. Nós estamos falando de aumento. Então, na hora que você for organizar estes valores, a nossa relação vai ficar assim, ó. Vamos lá, eu não serei liso vitalício, eu não serei liso vitalício, eu não serei liso vitalício. Vamos lá. Paga aqui. 5. Seja grande rico. Porcentagem. E a outra grandeza é dinheiro. Qual foi o erro dele? Ele aumentou em 80. Quantos por cento então foi isso aí? 180. E 180 desse produto, 180 desse produto corresponde a quanto em dinheiro? 450. Perfeito. 450. Só que tu sabe que não era para aumentar 80. Era para aumentar só quanto? 40. Então, na verdade, eu estou buscando quantos por cento? Eu busco, exatamente, galera, é isso aí. Eu estou buscando 140% desse produto. Se 180% é 450, se ele tivesse dado o aumento certo, esse aumento certo seria 140. E isso corresponde a um valor que nós não sabemos, é a pergunta. Isso aqui é X. Essa informação do 180. Sim, mas na hora. Deixa eu apagar aqui, ó. Ó, no início, qual era o preço do produto no início? A questão não fala, né? Mas em porcentagem eu sei. Quanto é em porcentagem o preço no início? 100. No início, o preço era 100%. Aí ele cometeu um erro. O erro foi, ele colocou mais 80%. No início era 100. Se colocar mais 80, foi para quanto? 180%. E quando ele aumentou esses 80%, ou seja, o produto foi para 180%, a questão fala que o preço dele é 450. Mas não era para ele ter aumentado 80%. Era para ele ter aumentado quanto? 40%. E a questão quer saber justamente isso. Se ele tivesse aumentado 40%, quanto é que custaria o produto? Eu não sei o valor, mas em porcentagem eu sei. Porque no início era 100. Mais 40, 100 mais 40, 140, tá? Logo, 140% equivale a quanto? Não sei. Chamei aqui de X. Direta ou inversa? A porcentagem aumentou ou diminuiu? Porcentagem diminuiu. A minha porcentagem aqui, ó,
reduziu. Se a porcentagem reduziu, o que vai acontecer com o preço? Reduzir também. Porque olha só, se eu estou diminuindo a porcentagem, vai diminuir também o quê? O preço. Tanto é que ele errou, né? Ele aumentou demais, ele aumentou 80. O preço está lá em cima. Se ele diminuir a porcentagem, o preço também vai diminuir. Se acalme. Reto ou cruzado? Cruzado. Multiplicando isso aqui, agora vocês vão ficar felizes que só com essa conta aqui. 180 vezes x, isso aqui vai dar 180x, que é igual a... Agora prestem atenção. Você já conhece o método na porrada, desde pequeno, que é multiplicar 140 por 450. O que eu vou mostrar para você aqui, até para você já ficar um pouquinho mais maldoso, ia falar mais maldoso com as questões, é você olhar o seguinte, ó, aqui é 140, aqui é 450. Ao invés de multiplicar, deixa subentendida a multiplicação. Assim, ó, eu faria assim, ó, eu pegaria 140 vezes 450. Confere aí. Só que eu não fiz a conta. Eu só deixei indicado aqui a multiplicação. Porque eu sei que vai dar um trabalhozinho. Aí eu olho o seguinte. Esse 180 está multiplicando. Ele passa o quê? Dividindo. Então vai ficar x é igual a 140, que multiplica 450 e vai dividir o número 180. Coloco aqui, ó, 180. Eu fiz isso por conta do seguinte. Será que tem alguma coisa que dá para reduzir nessa conta aí? O que dá para cortar aí? Os zeros. Uma pena que aqui só tem um, né? Então você escolhe, por exemplo, sei lá, esse aqui, ó. Cortei este zerinho com este zerinho. Agora, gente, é o seguinte. Do jeito que está aqui, ainda tem bastante conta. Eu quero te contar o seguinte, ó. Lembrando que se você multiplicar direto, dividir por 18, dá o mesmo resultado que eu vou fazer aqui. Esse 18, eu poderia escrever assim, ó, dá uma olhada na malandragem. Aqui é 18. No lugar de 18, eu poderia colocar 2 vezes 9. Quanto que é 2 vezes 9? 18. É o mesmo 18, só que escrito de forma diferente. 2 vezes 9 é 18. Mas por que eu fiz isso? Porque eu quero evitar aquelas contas. Tem algum número de cima que dá para dividir por 2? Exatamente o 140, né? Quanto é que é 140 dividido por 2? 70. 140 dividido por 2, aqui vai ficar o número 70. Aqui tem 45 e aqui tem 9. 45 dá para dividir por 9? Sim, vai dar número 5. 45 dividido por 9, isso aqui vai dar número 5. No final das contas, sabe qual é a única conta que eu vou ter que fazer aqui direta? X é igual. O que sobrou foi apenas o 70 vezes o 5. Sendo assim, 70 vezes 5, isso aqui é igual a 350. O preço aumentado deveria ser 350. Nosso gabarito, portanto, aí está na letra D. Se você fez direto a continha também, você vai encontrar aí o mesmo resultado. Fiz assim primeiro para economizar o espaço e também para ampliar a tua visão relacionada a essas continhas. Só que deixa eu mostrar um detalhe aqui também. Momento reconstituição dos fatos. Reconstituição é aquele momento da aula
que você refaz aquilo que eu fiz para ver se você entendeu. Tô com essa conta, tá embolado. Aí eu dou uma olhadinha se eu posso quebrar o número de baixo para ver se facilita alguma coisa. 18 eu posso reescrever como sendo o quê? 2 vezes 9. Então aqui eu transformei em 2 vezes 9. Aí eu olho o 2 e o 9. Tem algum número de cima que dá para dividir por 2? Na verdade eu cortei, né? O 290, aqui era só 45, né? 140 dividido por 2, aqui ficou 70. E nós temos 45 dividido por 9. 45 dividido por 9, isso aqui é 5. E veja que eu tenho uma multiplicação. Sendo assim, x é igual a 70 vezes 5. E está aqui, mais uma vez, o nosso gabarito, tá? Só reconstituindo a conta que foi realizada, para que você, em algum momento oportuno que aparecer, você quebre o número de baixo para ver se facilita aí essa divisão. Uma pergunta. Se ele dissesse assim para a gente, qual é o valor original do produto? Não vamos fazer, mas como é que ficaria a regra de 3? Se ele perguntasse assim, ó, no início, qual era o preço do produto? 100%. Ou seja, ia fazer assim, ó, 180 está para 450, mas eu quero saber o valor original, né? O valor original eu colocaria aqui 100. E 100 está para x. Multiplicaria cruzado e encontraria aí o mesmo, encontraria o resultado de 100%, tá? Ou seja, o valor original. Isso só em caso se ele perguntasse o valor original do produto. Vocês viram que a 6 Gran Hill tem umas questões tranquilas de regra de 3, tem algumas com pegadinhas, mas tem algumas também que eu tenho que pensar um pouquinho para realizar as contas. Pode piorar? Vamos piorar? Vamos falar de regra de 3 composta. Não se preocupem, todos esses conteúdos aqui, ó, serão revisados ao longo do curso. Quando eu falo revisada, gente, tem um monte de situações de questões da 6 Gran Hill que eu vou usar a regra de 3 com vocês para desenvolver outros problemas, tá? Tem um monte de questão que nós vamos usar porcentagem. Então, dá uma olhadinha que, além de regra de 3 simples, agora nós trabalharemos regra de 3 composta. Acharam difícil essa última? Tranquilo? É relativo, né? Uns acham, outros acham tranquilo. Regra de 3 composta. Regra de 3 composta. Regra de 3 composta. Qual é a característica da regra de 3 simples? É que quando a regra de 3 é simples, eu só tenho 2 grandezas. Ó. Lembra? Sempre só eram 2 colunas. Aqui porcentagem, ali dinheiro. As outras questões, minutos, e nós tínhamos ali a outra grandeza associada a desperdício de água. Sempre eu só tinha 2 colunas, 2 grandezas. Agora, na regra de 3 compostas, nós teremos mais de 2 grandezas. Professor, você me atrapalhava com 2, com 3 agora? Não, galera, tem uma boa notícia. Tem um jeito bem especial de resolver regra de 3 composta que você vai amar. Vamos lá. Regra de 3 composta, dá uma olhadinha na questão de número 6. Eu vou te explicar com um exemplo, tá? Questão número 6.
ela diz assim, ó, em certa fábrica, sabe-se que 5 máquinas, olha só a grandeza, máquina, produzem 500 produtos em 4 dias. Quantas grandezas já temos aí? 3. A primeira, máquinas. A segunda, produtos. E a terceira, dias. Só aí já vai ser 3 colunas. Sendo assim, considerando o mesmo ritmo de produção ao todo, quantos dias serão necessários para 4 máquinas produzirem 800 produtos? Nesse modelo de questão, nós usaremos isso aqui, ó, o método processo. Vai colocar aqui, ó, processo e produto. Quando você vê 1 quilo de feijão na prateleira do mercado, aquele é o produto final. Só que antes dele chegar ali, teve um trabalho. Alguém plantou, alguém colheu, alguém cuidou, alguém colheu, alguém plantou, alguém transportou. Ou seja, tem um processo até a construção daquele produto à prateleira. Aqui, usando essa analogia, regra de 3 composta fica simples se você aprender esse método. E eu só te peço uma coisa. Na hora de associar as grandezas, o produto tem que ser a última coluna. Professor, o que é produto? Produto nada mais é do que aquilo que as pessoas estão fazendo na questão. Produto é a ação realizada no problema. Por exemplo, essa questão número 6 aí. Qual é o produto? Ou seja, o que está sendo feito? Temos aqui máquinas, não é isso? Que estão fazendo o quê? Produzindo 500 produtos. Aqui calhou de o nome combinar, mas nem sempre o produto, o nome é produto, tá? O produto aí, ó, ou seja, o que é produto? Produto é um nome para a ação que está sendo realizada na questão. O que está sendo feito aí é a produção de produtos. Então vai ficar assim a nossa organização, ó. Máquina, eles não estão fazendo máquinas. Máquinas. Aqui, dias. Dias não é o produto. Produto, aquilo que está sendo feito. O que está sendo feito? Eles estão produzindo 500 produtos. Então aqui, ó, produto. E o produto sempre vai ser a nossa última coluna. O produto sempre vai ser a última coluna. E conforme nós vamos fazendo questões, você vai ver, quando você estiver lendo, você já vai perceber, ah, é isso aqui que está sendo feito. Isso aqui que é a última coluna. O que você vai perceber isso? Agora eu vou organizar. A questão vai ficar assim, ó. Eu tenho 5 máquinas trabalhando quantos dias? 4 dias. 5 máquinas trabalhando 4 dias produzem, fazem quantos produtos? 500. Segunda parte da questão diz assim: sendo assim, considerando o mesmo ritmo de produção ao todo, quantos dias, dias é a pergunta, ó, quantos dias serão necessários para 4 máquinas, olha só, 4 máquinas produzirem 800 produtos? Quantos dias serão necessários para 4 máquinas produzirem 800 produtos? Nesse campo aqui, dia, eu coloco X. Eu só te fiz um pedido, né? Qual foi o pedido na regra de 3 composta? É que o produto, ou seja, o resultado, aquilo que as pessoas estiverem fazendo na questão, tem que ser a última coluna. Depois que você faz isso, você vai aplicar o método mais famoso do Amazonas, o método Jaraqui. Você vai aplicar o método Jaraqui. Como assim, professor Jaraqui? Você vem aqui, ó. Você vem direto, desce.
você vai direto, chegou aqui, sobe. Professor, cadê o jaraqui? Imagina, rapaz, cabecinha aqui, esticado, aqui o rabo, fica parecendo um peixinho, tá? Então aqui, ó, você vai vir, repetindo, ó, quando você tiver ela feita, você vem direto, chegou no produto, desce. Você vai direto, chegou no produto, sobe. Esta questão, esse modelo de questão, eu quero que tu olhe isso aqui, ó. Só cruza no produto. Usando essa metodologia, não precisa verificar quem é direta, quem é inversa. Não precisa comparar. A única coisa que eu preciso é que o produto esteja no final. Porque agora, basta seguir as linhas. Seguir as linhas, professor, fazendo o quê? Olha esse final aqui, ó. Que sinal isso aqui lembra? Lembra o sinal de vezes, né? O x é o sinal de vezes. Então agora você pega as linhas e vai multiplicando assim, ó. Pode começar por qualquer linha, só que eu sempre começo pela linha que está a letra, porque a galera tem toque quando a letra fica para esse lado aqui, tá? Então eu sempre começo pela linha que tem a letra. A linha que tem a letra é azul. Então eu vou começar a organização. Vai ficar assim, ó. Abre teu coração para mim. Vamos lá, ó. 4, agora, vezes, pega a linha, ó. X, vezes, agora sobe, ó. 500. Dá uma olhadinha que nós multiplicamos tudo, ó. 4 vezes x vezes 500. Isto aqui vai ser igual a próxima linha multiplicando todos os fatores. 5 vezes 4 vezes 800. Vou colocar, ó. 5 vezes 4 vezes 800. E aprenda a fazer prova. Deixa teu concorrente multiplicar essa conta toda. O que você vai fazer é isolar o valor de x, ou seja, deixar ele sozinho, que é o valor que eu quero descobrir. Só que o 4 e o 500 estão multiplicando. Eles vão passar o quê? Dividindo. Ficando assim a nossa questão, ó. X é igual a... Tudo que está aqui eu vou repetir. 5 vezes 4 vezes 800. Repetir a primeira linha. Agora, o 4 e o 500 que estavam multiplicando, vão para baixo, ou seja, passam dividindo. Vem aqui, 4 vezes o número 500. Ó, 4 estava multiplicando, dividindo. 5 estava multiplicando, dividindo. E agora tem dois números olhando para ti falando assim, ó. Corta, corta, corta. Quem é? Os zeros, né? Os zeros estão aqui, podemos cortar. Pum, pum! É, para ver se a galera acorda aí. Vamos lá. Cortei zerinho com zerinho. É isso aí, galera. Força! Dá para simplificar. A galera que tá de fone... Pô, foi mal, galera. A galera que tá de fone, hein? Ó, 4 com 4 também. Você pode simplificar. Pum! Simplificamos aqui. Parece aquele cara do vídeo aí, Tommy. Não sei se você já viu esse vídeo. Simplificou, ó. 4 com 4. E não para, não para, não para, não. Ó, tem 5 aqui e 5 aqui. Dá para simplificar? Sim. Ó, 5 com 5. Professor, acabou a questão. Acabou. Qual é o resultado? 8. Ou seja, o valor de x é igual a 8 dias. Isso é ou não é apaixonante? Oi? Na regra de três compostos, estamos sempre inverso, direto, sempre vai ter esse método. Tem aquele método tradicional de resolver, isso aí que tu tá falando. Agora, isso aqui dá certo para qualquer regra de três composta. Só que eu só passo um pedido. Qual é o pedido? Que o produto seja a última coluna. O produto sempre tem que ser a última coluna. Questão
produto na questão ele vai ser a última coluna. Perfeito. Aí sempre vai ser usado esse método aí, independente se desce direto. Exatamente. Aí só lembra de uma coisa: o produto é a última coluna, tá? Só relembrando o que nós fizemos, simplificamos zerinhos com zerinhos, aí tinha o 4, 4 com 4, aí ficou 5 com 5. Simplificamos 5 com 5, a única coisa que sobrou foi o número 8. 8, você marca aí letra B de Bodó. Vamos ver se nós pegamos a manha da questão. Dê uma olhada na questão 7. Vocês vão armar 7, não se preocupem. Eu só vou perguntar uma coisa de vocês na 7. E vou perguntar qual é o produto. Vamos treinar qual é o produto. E o produto você coloca na última, tá? Vamos lá. Questão 7. 3 caminhões removem 600 toneladas de terra em 8 dias. A quantidade de terra que 5 caminhões removerão, quantas grandezas? Se tu olhar aí tem 3, ó. Caminhões, toneladas e dias. Qual é o produto? Produto é qual é a ação? Qual é? Terra. Terra, exatamente aí, ó. Remover essas toneladas aí de terra. Então a última coluna, a última, tem que ser tonelada. E aqui no começo, tanto faz a ordem. Tu pode colocar primeiro caminhão, depois dias, ou dias, depois caminhão, tanto faz. Agora, a última, antes de aplicar o método Jaraqui, a última coluna tem que ser o produto. Neste caso, remover toneladas de terra. Tá contigo. Arma aí que eu vou preparar o quadro para fazer aqui junto. Isso, Marcelo, método Jaraqui, Marcelo mandando bala, Marcelo Elias mandando bala no método Jaraqui aí. Estão conseguindo armar aí? Show, conseguimos? E a senhora, tá conseguindo?
Foi direto, aqui, foi direto, desceu. Você quer descer? Direto, aqui, sobe. Ou seja, aqui você vem direto, quando chega no produto, cruza. Vem direto, chegou no produto, cruza. Agora é só seguir as linhas multiplicando. Método do Jaraqui. Vamos lá. Vai ficar, ó, a linha que tem a letra é azul. Vou começar por ela. Então vai ficar, ó. Lembrando, não importa a linha, eu sempre começo pela linha da letra, porque na aula, quando a letra fica para esse lado, fica um monte de gente olhando o contrário, tá? Então sempre começo pela linha da letra. Então vai ficar, ó, 3 vezes 8, é só seguir a linha, ó, vezes, baixou, x. Multipliquei esses valores. Mudou de linha, coloca o sinal igual e vamos multiplicar. Veja que tu tenta errar e não consegue. É só seguir a letra. 5 vezes 7 vezes 600. Então aqui, ó, 5 vezes 7 vezes 600. Sejam sinceros. A galera aqui no meio, galera lá atrás. Qualquer coisa eu faço de novo. Vocês entenderam isso aqui? A senhora conseguiu entender agora? Pegou de verdade. 3 vezes 8 vezes x, 3 vezes 8 vezes x. Isso é igual a 5 vezes 7 vezes 600, 5 vezes 7 vezes 600. Próximo passo, isolar o valor de x. Então, esse camarada aqui vai ficar sozinho. Sendo assim, o 3 e o 8 que estão multiplicando, eles passarão dividindo. Logo, vai ficar assim, ó, x é igual a 5, que multiplica 7, que multiplica 600. Tudo isto dividido por 3 vezes 8. Que é aquele momento que o concurseiro e o professor ficam tristes. Porque a gente olha para cima e não tem zerinho em cima e zerinho embaixo, né? Só tem zerinho em cima. Outra coisa, eu olho para cima e olho para baixo e não tem iguais, né? Então não tem um pou nessa. Mas a única coisa que eu vou olhar, eu só vou ter que multiplicar essa bagaça toda. Se tu olhar com carinho, só tem uma salvação. É tu olhar e ver se tem algum número de cima que divide ou por 3 ou por 8. Tem algum número lá de cima que é divisível por 3? Sim. Qual? 600. 600 por 3 fica bem legal. Quanto que é 600 dividido por 3? 200. Então, presta atenção, ó. 600 dividido por 3, isto aqui é igual a número 200. Agora eu tenho lá em cima 200. Tem algum número lá de cima que dá para dividir por 8? Lá tem o 5, tem o 7, tem o 200 e tem o 8. O 8 está embaixo, desculpa. Tem o 5, tem o 7, tem o 200. Tem algum número que divide por 8? 200 divide por 8? Quanto é 200 dividido por 8? Dividir por 8 é assim, ó. 25. Isso. Primeiro você divide por 2. 200 dividido por 2, 100. Aí depois você divide por mais 2, 50. Depois você divide por mais 2. Ou seja, dividir por 8 é dividir 3 vezes por 2. 200 dividido por 8, isso aqui vai dar 25. 200 por 8, 25. Então veja que não ficou tão ruim para nós calcularmos. A única coisa agora que sobrou para a gente aqui foi o x, que é igual a... Eu posso até aproveitar isso aqui, ó, e já fazer 5 vezes 7. 5 vezes 7, 35, vezes 25. 35 vezes 25. 35 vezes 25, isso aqui vai dar 875, né? 875 toneladas. Deixa eu apagar aqui para nós termos um pouquinho mais de espaço.
7, letra E, de encontro das águas. Entender divisão, macho, aqui? Aí ele pegou 3 e só dividiu por 600. Por 600. Aí Isso. essa regra vale para tudo? Sempre o número de cima eu posso dividir pelo de baixo, quando está multiplicando. Tá? Isso. Agora é a famosa... Deixa eu só apagar aqui. É porque eu fiquei sem espaço. Mas eu vou fazer aqui a famosa reconstituição. Vamos lá? Aquela rapidinho. 5, aqui 7, aí tinha 600, né? Aqui 3, vezes 8. Reconstituindo, como é que fica? Vamos lá, agora nova pessoa, né? Sei fazer. 8 dá para dividir por 600 nessa 5. Oi. Aí vai dar o mesmo resultado. Ela vai dar o mesmo resultado? Mesmo resultado. Beleza. Pode conferir aí que tá o mesmo resultado, tá? Aí eu fiz aqui, ó. Bora fazer que nem o teu aí? Bora fazer? 600 dividido por 8 é quanto? 75. Ó, vou fazer a mesma coisa, só que de repente eu escolhi o 8. Só para vocês ficarem à vontade, que tipo assim, não precisa fazer que nem o professor que está aqui na frente. Você vem aqui, ó, 600 dividido por 8, 75. Agora eu olho. Tem algum número lá em cima que dá para dividir por 3? Tem. Quem é? O 75. 75 dividido por 3 é quanto? 25. Perfeito. 75 dividido por 3, 25. Sabe o que sobrou, macho? Olha só. 5 vezes 7. Não é 35. Aí, garoto, pegou. 35 vezes 25. Observa o que? É a mesma coisa, é a mesma conta. Dá aqui 875. Isso é ou não é apaixonante, cara? Só não importa o caminho que você escolha. Se você fizer a conta certa, ao final você encontra o mesmo resultado. Professor, Bum! me ajuda aqui. Tem uma olhadinha na questão número 8. Na verdade, pessoal, vamos fazer o seguinte. Eu vou deixar o 8 e a 9 de exercício, se não der tempo. Mas tem uma que eu quero fazer com vocês aqui na sala. Não posso deixar vocês levarem esse material sem fazer essa com vocês. É a questão que a galera pirou o ano passado quando a Serra Rio cobrou. Sabe qual foi? A questão de número 10. Exatamente. Vamos fazer o número. Porque assim, gente, a 8 e a 9 é o mesmo procedimento. Mesma coisa. A 10 também é a mesma coisa. Só que sabe qual é o problema da 10? É que tu olha e não vê um número, né? Tu olha e não enxerga um número. Questão número 10. Seis Gran Rio. Famosa questão safada. Aquela questão para colocar medo. A questão diz assim, ó. G máquinas idênticas imprimem G panfletos idênticos em G dias, trabalhando G horas por dia. H máquinas idênticas às primeiras imprimem H panfletos idênticos aos primeiros em T dias, trabalhando H horas por dia. Portanto, T é igual a... A gente olha assim, entendi tudinho. Não tá falando aí, né? A gente pensa, só lembra do Agostinho Carraro, né? Eu só queria uma vaga. Gente, qual é o produto? Ou seja, o que está sendo feito? Exatamente, estão sendo... Vocês estão bem, viu? Muito bom.
Parabéns. Vocês estão imprimindo panfletos. Então as grandezas eu vou organizar aqui, ó. A primeira é máquina. Presta atenção que não muda nada. Máquina. Depois eu tenho que imprimir panfleto. Opa, mas isso é o produto. Isso aqui está sendo feito. É a última coluna. Em G dias, ou seja, dias. Trabalhando G horas por dia. Ou seja, aqui ainda tem hora por dia. E o final aqui, a impressão dos panfletos. Agora eu venho organizando e perguntando de ti, claro. Quantas máquinas? G. Quantos dias? G. Quantas horas por dia? G. Imprime em quantos panfletos? Não, está na primeira parte ainda. G. Ou seja, a primeira parte tudo é G. Segunda parte, segundo momento. Estamos juntos aí. Apesar de estar estranho, mas é GG mesmo. Aí tem aí, ó, H máquinas. Opa, agora não é mais G máquinas. É H. Imprimem H panfletos. Olha, imprimir panfletos é aqui, ó. H. Em quantos dias? Quantos dias? T. Isso. T. Trabalhando H horas por dia. Tá aqui a questão. O produto está no final? O produto está no final. Só que se tu olhar, ó, quantas grandezas tem aqui? Não tem 3, não. Sabe quantas tem? Tem 4. Então aqui não vai ser o método Jaraqui que você vai usar. Aqui você vai usar o método Tambaqui. Por que Tambaqui, professor? Porque é maior, né? Você vem aqui, ó, é a mesma ideia, pessoal, não vai mudar nada, ó. Você multiplica reto e aqui desce. Multiplica reto, chegou aqui, sobe. Só que esse aqui é maior. Esse aqui é o Tambaca. Tá sendo um pirarucu, né? Simbora. Qual dessas letras ele quer saber? Olha para a questão, tá? É a letra T. Então eu começo aqui. Lembra, eu quero saber de T. Vamos lá. Vamos começar pela azul, porque é azul que tem a variável. H vezes quem? T vezes quem? H concentra vezes quem? G. Muito bom. Terminou a linha, qual é o sinal que eu coloco aqui? Igual. Igual. Agora faremos a linha vermelha, da mesma pegada, juntos. G vezes quem? G vezes quem? G vezes quem? H. Deixa eu olhar para a minha turma. Como estamos aí? Deu para entender até aí? Show! Agora queremos saber o valor de T. Ó. T é a variável. Significa dizer que H, H e G passarão dividindo. T já está isolado, que é o que eu quero saber. É igual a G vezes G, até baixar aqui, vezes G vezes H. Tudo isto aqui dividido por esses valores aqui, ó. H, H, G. H, H, G. Dá para simplificar alguma coisa aí? Iguais. Os iguais, ó. H com H, G com G, né? Ó. G com G. Acabou os iguais. Então, olha o que sobrou. O que sobrou foi G vezes G dividido por H. Só que, gente, ó, G vezes G, ó, existe uma diferença. Ó. G mais G
2G. Agora, G vezes G, isso aqui é potência, é G ao quadrado. Multiplicação de potência de mesma base. Repete a base e soma os expoentes. Inclusive, amanhã a gente vai trabalhar isso aí, vai ser bem legal. Amanhã nós temos uma aula importantíssima para o CNU, tá? Então, aqui, ó, G vezes G, o valor de T vai ser igual a G vezes G, G expoente 2, ou seja, elevado ao quadrado, dividido por H. Faz o coração e acabou a questão. Que alternativa tem G ao quadrado sobre H? Letra D. Letra D. Letra D de 13º salário. Isso é ou não é apaixonante? Coração pulsante aí para essa questão maravilhosa. Olha só, nós temos aí a questão 8. Até colocar aqui, ficar aqui na frente rapidinho. Isso, tarefa para casa. Tá aqui o solzinho. Questões 8 e questões 9. Amanhã só entrará no Cuca os alunos que fizeram atividade. Os que não fizeram atividade só entrarão com o responsável, tá? É sério, o pessoal de casa também só vai receber o link com a presença dos pais aqui, tá, pessoal? Brincadeiras à parte, nós tivemos... Porque não tem como terminar essa aula não parabenizando aí pela concentração de vocês, pelo foco entre trancos e barrancos que nós falamos, né? Mas avançamos com concentração. Ó, dúvidas, revisem esse material. Aula que vem eu já começo resolvendo essas duas questões, por isso que eu pedi para vocês fazerem e já amanhã revisamos o assunto. Papai do céu vos abençoe, imenso prazer estar aqui e até o próximo encontro. Valeu, galera. Método Jaraqui.